Olá, seja muito bem-vindo ao Bucafé News, um programa de entrevistas para o fortalecimento da fé e aperfeiçoamento pessoal. Nunca a Bíblia foi tão atual. Hoje nós estamos com Jobson de Lima. Tudo bem, Jobson? Tudo bem. O Jobson, ele mora em João Pessoa, ele é administrador de empresas, e ele tem um trabalho muito bonito com os jovens. E o programa de hoje nós vamos falar sobre a importância dos jovens no plano de Deus. Jobson, comece falando um pouquinho do seu trabalho, dessa dedicação que você tem especial com os jovens, por favor. Os jovens, eles são muito importantes no plano de Deus, né? E nós temos um trabalho assim hoje muito bom com nossos jovens, na nossa região, na Nordeste do Brasil. E nós temos acho que mais de 2.000 jovens nós cuidamos. E temos uma conferência muito rica, né, que acontece a cada 6 meses, em um dos hotéis lá no Nordeste, na região do Natal. E uma conferência aproximadamente para 1.000 jovens. Opa. Então é muito bom e eles são assim, muito cuidados por nós. Nós encorajamos sempre aqueles que também cuidam deles nas igrejas, né, permanecer cada vez mais, né, junto deles, aperfeiçoando eles, porque são muito importantes no plano de Deus. Jobson, dentro dessa importância, né, dos jovens dentro do plano de Deus, qual é a maior dificuldade que o jovem sofre hoje? O maior problema que o jovem tem em relação à parte espiritual, a Deus? Eu creio que um dos maiores problemas hoje deles é com relação à questão do mundo, né? O mundo ainda consegue atrair muitos jovens e há uma influência muito grande, né, no mundo com relação à questão da mídia, né, as apelações, os bullying, né? Então o mundo exerce uma influência muito forte sobre eles, né? E a principal função do mundo hoje é afastá-los de Deus, é distraí-los de Deus. Então o mundo oferece muitas atrações, muitas distrações e acabam, né, levando a atenção, tirando a atenção dos jovens de Deus para o mundo. Então o mundo é um concorrente hoje de Deus. E o que vocês, né, você especificamente, orientam, o que vocês falam nessas conferências para os jovens? Que caminho, que saída que você dá para os jovens? Que a pressão, a gente sabe, é muito grande, né? Acho que quem é pai ou são os jovens que estão nos assistindo sabe que realmente todas as coisas nos afastam de Deus nesse mundo, né? E como é que vocês orientam, como é que vocês trabalham com essa questão, que é uma dificuldade, né? A pressão realmente é muito violenta, né? Mas a gente tem procurado, através dos exemplos da Bíblia, dos personagens que nós encontramos na Bíblia, mostrando para eles que caminho eles devem tomar. E só o fato de a gente reunir eles assim a cada 6 meses e também ter um trabalho com eles, né, diariamente nas várias cidades, isso aí já aproximando ele de outros jovens, né, da igreja, né, faz com que eles que sejam mais guardados. Então a gente tem levado eles a conhecer o Senhor, a invocar o nome do Senhor, que é o principal item, né, que é invocar o nome do Senhor, e mostrar para eles que em cada situação que eles se encontrarem, eles podem recorrer a Deus invocando o nome dele. Então, invocando o nome do Senhor, eles são guardados. São guardados. É uma forma de ser guardado. E de escapar dessa pressão. E de escapar dessa pressão violenta. Então, nós também encorajamos eles a ler a Bíblia, encorajamos também a ler os livros espirituais. Então, isso vai, de certa forma, fortalecendo esses jovens. E a própria Bíblia fala, né, que o apóstolo João disse que jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Então, à medida que a palavra de Deus vai habitando neles, eles vão se fortalecendo contra esse mundo tão tenebroso, tão sombrio. E essa leitura que vocês sugerem da Bíblia e dos livros espirituais é uma leitura sequencial, uma leitura por assunto, é um estudo? Como é que é essa parte aí? Nós encorajamos eles a ler a Bíblia através de uma leitura sequencial. Né? Todo dia tem alguns capítulos que eles podem ler. Também encorajamos eles com relação a ler os livros espirituais, o Alimento Diário, que é um devocional muito rico, que eles podem ganhar muita vida ali.
E também os livros espirituais, que são livros para a faixa etária deles. Com uma literatura específica, então. Literatura específica, muito bom. E isso está, né, fortalecendo cada vez mais nossos jovens nesse combate aí contra o mundo, né, esse mundo tão forte. É porque é uma concorrência até desleal, né? A quantidade de pressão, de bombardeio que os jovens sofrem hoje, na escola, a televisão, a mídia, tudo, né? Tudo contribui para que o jovem não busque a Deus, né? É verdade. Você vê aí as novelas, né? Os filmes, né? A mídia de forma geral, e como você falou também, né? na própria escola, outros jovens também, seguindo o curso desse mundo, né? E aí fazendo aquela pressão violenta, muitos dos nossos jovens acabam sendo desencorajados e eles precisam desse apoio nosso na palavra, nas orações. Nós sustentamos eles também em orações, para que eles possam escapar desse mundo tão tenebroso. Agora deixa eu fazer uma pergunta que é um assunto um pouco delicado, que é a questão das drogas, né? Hoje você vê o governo até se empenha, mas, né, tem surgido drogas cada vez mais, que deixam mais quimicamente dependentes, né? O crack e outras coisas aí. Vocês têm algum trabalho também de recuperação de jovens que vamos dizer assim, já passaram por grandes dificuldades e têm, através desses encontros que você falou, que são semestrais, né? Sim. E da leitura da Bíblia e desse contato com outros jovens, tem um trabalho de recuperação desses jovens, não? Nós temos encorajado nossos jovens, né, primeiramente num trabalho proativo, né? Porque depois que um jovem entra no mundo das drogas, fica bem difícil resgatá-lo. Então nós temos um trabalho assim bem forte para prevenir, né, para ajudá-los, né, com informações, com palavras, para eles não entrarem nesse mundo. Mas alguns acabam ainda, né, a gente vê ainda situações de alguns jovens que acabaram sendo fisgados, né, infelizmente caíram nessa armadilha. E nós procuramos, né, através, né, do contato com eles, do encorajamento, da palavra, nós procuramos resgatar eles dessa situação. Inclusive, alguns jovens, nós temos um centro de aperfeiçoamento, né, para a propagação do Evangelho, e alguns jovens que passaram por tais situações foram totalmente recuperados nesse nosso centro de aperfeiçoamento, que nós chamamos de CEAP, né? Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Então eles chegam ali meio, né, com a situação quebrados, estourados, difíceis, e através de um trabalho ali espiritual, né, e um trabalho de caráter, um trabalho de trazendo eles para essa visão, eles acabam, graças a Deus, sendo recuperados. Puxa, que bom. Então existe esse CEAP que ajuda também nessa questão de recuperação. Você citou agora há pouco um trecho da Bíblia que fala dos jovens, que os jovens são fortes e que a palavra de Deus permanece nos jovens. Isso é uma característica por causa do vigor físico ou vigor espiritual? Por que não fala os velhos são fortes, né, e sim os jovens? Creio que o apóstolo João estava preocupado muito com os jovens, né? E deu essa palavra de encorajamento para eles, mostrando que se eles entrarem na palavra, se eles conhecerem a palavra de Deus, se eles praticarem a palavra de Deus, eles se tornarão jovens fortes. Então o que faz um jovem ser forte não é, né, ser forte no sentido físico, né, nem mesmo ser forte na questão humana, não é? Eles não têm força em si mesmo, né? Mas o que dá força para eles e até para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos fortalece, é que nos supre, é que nos dá toda uma base para nós escaparmos, né, de todas as investidas malignas hoje que existem nesse mundo. Então, um jovem que gosta, que está em contato com a palavra de Deus, é um jovem que é forte no seu interior. Exatamente. É um jovem vitorioso. Um jovem vitorioso. Um jovem vitorioso no seu espírito. No seu espírito. É muito importante ele usar o espírito dele. Porque Deus criou o homem, né, com um espírito, uma alma e um corpo. Então, hoje, muitas pessoas se preocupam apenas com o corpo, né, com o lado físico. Mas também tem que se preocupar com a sua alma,
ou seja, sua mente, sua vontade, sua emoção ser iguais à mente, vontade e emoção de Deus, e também, principalmente, com o seu espírito, né? Os jovens, não só os jovens, né? Nós também precisamos ter um espírito forte. E esse espírito forte ele precisa tocar, ele se fortalece à medida que ele toca Deus, que ele toca a palavra de Deus, que ele toca tudo que está relacionado com Deus. Jobson, pessoal que nos assiste em casa, estão acostumados que nós sempre oferecemos um livro para eles, para ajudá-los na questão do assunto que nós estamos tratando aqui. Então eu queria que você oferecesse, né, sugerisse um livro para os nossos amigos, para que esse assunto, né, principalmente dos jovens, fosse um assunto que pudesse ser melhor explorado em casa por eles. Então você tem um livro que você pode sugerir para nós? Tem um livro muito rico, né, muito precioso. Ele tem poucos capítulos, acho que tem uns 12, são 12 crônicas mais ou menos, que chama-se Atitude, um jovem vencedor. Então, se você deseja ser um jovem vencedor, eu sugiro a você adquirir e ler, não somente uma vez, mas ler 5, 10, 15, 20 vezes esse livro. Atitude, um jovem vencedor. Jobson, queria agradecer o seu tempo aqui, essa entrevista, né? E queríamos convidar todos os jovens que estão nos assistindo para ser um jovem vencedor. Como? Tendo uma atitude correta, que busca Deus, se fortalece no seu espírito, no seu interior, e aí com certeza vai ser um jovem vencedor. Certo, Jobson? Obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço você. Que Deus possa abençoar cada vez mais o Café News. Muito obrigado pela participação. E muito obrigado a você que está nos acompanhando. E até o próximo programa. Café News,